precisavam estar atentos aos vários falsos messias que apareceram. Você olha para os livros de história, e a própria história relata sobre muitos que julgavam ser o Messias depois da ascensão de Jesus. O historiador mais famoso nessa época, chamado Flávio Joséfos, para que você entenda essa interpretação desse texto e de outros, você precisa ler Flávio Joséfos, principalmente o seu livro A Guerra dos Judeus. Esse homem que era um judeu, que se torna como que um servo depois do Império Romano, ele descreve naquela época exatamente as coisas que Jesus havia profetizado em Lucas 21. E ele não tinha intenção alguma de auxiliar ou facilitar a nossa obra hoje de interpretar esses textos. Ele foi simplesmente usado por Deus para registrar a história, como ela se deu, para que ela servisse também de evidência, para mostrar que Jesus foi um verdadeiro profeta, principalmente nesse aspecto. Ele escreveu: no que diz respeito aos judeus, eles se tornavam cada vez piores, pois a nação estava repleta de impostores que enganavam a muitos. Será que os nossos dias estão repletos de falsos profetas? Não tenhamos dúvida disso. Mas o que esse texto está dizendo, meus queridos irmãos, é que esses falsos profetas que existiam naquela época, que existem hoje, que continuarão existindo, eles não são hoje sinais da volta de Cristo. Eles foram sinais para aqueles discípulos, para aquela geração, para aquele momento, antes de 70 depois de Cristo. O mesmo imperativo que Jesus usa para os seus discípulos naquela época, ele usa para nós hoje. Mesmo falando de falsos cristos daquela época, ele diz que nós hoje também não devemos seguir os falsos profetas. Se tem uma coisa que vocês precisam fazer em suas vidas, é estudar a doutrina dos últimos dias à luz de textos e comentaristas realmente fiéis às Sagradas Escrituras. Qual é a nossa herança? O que é que de fato a teologia reformada sempre ensinou acerca desse assunto? Sem dúvida alguma, se nós perseguirmos com diligência esse assunto, nós nos livraremos cada vez mais dos falsos profetas, falsos intérpretes, principalmente nesse assunto. Jesus está falando de uma época específica e de sinais específicos para aquela época. Não se enganem, falsos cristos continuarão se levantando. Isso não significa que Jesus está voltando. Não é isso o intento de Jesus. O segundo alarme falso se encontra agora nos versículos 9 a 11. Versículos 9 a 11 nós temos aqui a segunda manifestação de alarmes falsos. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Aqui nós nos perguntamos: não é possível, pastor, que Jesus não esteja falando dos nossos dias? Não é possível que ele não esteja falando da sua vinda gloriosa. E aqui, meus irmãos, eu quero categorizar isso: ele não está falando a respeito da sua vinda gloriosa. Ele ainda continua no mesmo contexto que ele mesmo definiu lá no versículo 6. Ele continua se dirigindo àquela geração, mostrando para eles também: essas coisas aconteceriam, mas o fim ainda não seria
Imaginem, o século 20, muitos aqui já estavam vivos, já eram maduros no século 20. O século 20 foi o século das profecias. Primeira Guerra Mundial, Jesus está voltando. Segunda Guerra Mundial, opa, Jesus está voltando mesmo. Guerra do Vietnã, agora ele vem. Não, Guerra do Golfo. Não, tem que ter mais uma guerrinha aí. É fácil fazer profecias erradas num século como o século 20. Epidemias, terremotos, o mundo vai acabar. E graças a Deus, de uma certa forma, estamos aqui ainda para mostrar que, mais uma vez, essas profecias estavam erradas. Da mesma maneira que hoje em dia, Jesus está dizendo, cuidado, essas coisas são alarmes falsos. E Jesus não estava falando num contexto de século 20. Ele não estava falando num contexto em que o mundo parecia em paz, quando na verdade estava em guerra fria. Ele estava falando num contexto em que realmente havia paz, pelo menos num certo sentido, a Pax Romana. Você já ouviu esse termo se você estuda história? O Império Romano era tão poderoso, tão conquistador, que eles dominam o mundo conhecido da época. E eles dominam com vara de ferro, a ponto desses povos ficarem completamente subjugados ao domínio de Roma. Paz. Ninguém ousava se levantar contra César. Os historiadores nos mostram que justamente nessa época, eles dizem de 17 a.C. até mais ou menos os tempos do imperador Nero. Ou seja, o momento exato em que Jesus nasce e passa os seus 33 anos, mais ou menos, de vida no mundo. É o momento em que o mundo se encontra em paz. Paz real. Paz que fazia as pessoas descansar e baixar suas guardas. Como é que um profeta, então, ousa dizer que num momento harmônico como aquele, eles ouviriam falar de guerras? É lógico que isso não soava bem aos seus ouvidos. Jesus, dá outro sinal aí, porque esse aí parece que não vai acontecer. E aí você olha para os textos paralelos, os textos históricos, e você vê que no exato momento em que Jesus diz que guerras aconteceriam, você tem guerras civis em Roma. Um ano, por exemplo, houve 4 imperadores ao mesmo tempo, devido a tantas guerras e revoluções. Você vê, a partir daquele momento, nações que não ousavam se levantar contra o Império Romano, agora se levantam tentando deixar o Império. E você vê principalmente então as guerras judaicas, o que dá origem então ao livro, ao título que Flávio Joséfos escreveu. Sim, a Bíblia não nos fala dessas guerras, assim como ela nos mostrou a respeito dos falsos cristos, mas os livros históricos relatando essas coisas nos servem de ferramentas para percebermos que Jesus, o verdadeiro profeta, estava realmente certo em dizer essas coisas. Ele não estava falando da Segunda Guerra Mundial, ele não estava falando da Guerra Fria, ele estava falando de guerras que aconteceriam entre a sua ascensão e o ano 70 depois de Cristo. Ele continua falando, ele fala de fome, e aqui nós temos um relato bíblico nos mostrando isso. Atos 11, 28, por favor. Atos 11, versículo 28. Jesus profetizou grande fome. E vejam o que a palavra de Deus nos diz. Lemos a partir do 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo.
qual sobreveio nos dias de Cláudio. Você olha lá para os livros históricos, mesmo que a Bíblia não dissesse nada a respeito disso, está lá, dias do imperador Cláudio, grande fome veio sobre o mundo inteiro. Jesus já havia dito isso décadas antes. Um outro historiador chamado Tácito, ele fala sobre a falta de grãos em Roma, que resultou em uma grande fome no ano 51 depois de Cristo, mais uma vez se encaixando perfeitamente com a profecia do verdadeiro profeta, o Senhor Jesus Cristo. Jesus fala agora de epidemias, e esse historiador Tácito novamente diz: em Roma houve uma praga que devastou a população inteira. As casas estavam cheias de cadáveres e as ruas de funerais. Natural, depois de uma grande fome, vir uma peste como essa, ainda no contexto em que Jesus havia profetizado. Jesus vai além e fala de terremotos. E você olha para os livros de história e você percebe que na cidade de Pompeia houve um grande terremoto, exatamente no dia 5 de fevereiro de 63 depois de Cristo. E você diz: mas foi um terremoto? E a resposta é não. Houve terremotos naquela época em Creta, Esmirna, Mileto, Colossos, Roma e na própria Judéia. Um lugar onde geralmente as placas tectônicas não geram terremotos. Jesus vai além. E ele fala inclusive de sinais do céu. E nós lemos em Flávio Joséfos, mais uma vez eu repito, não era interesse dele ajudar o cristianismo a entender a verdadeira visão escatológica desses capítulos. Mas sem dúvida alguma a sua obra nos ajuda. Quando lemos em sua obra que ele fala naqueles dias sobre um cometa, um sinal no céu, algo certamente não comum naquela região e distante do conhecimento astronômico daquele povo. Mais uma vez, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para Lucas 21, será que Jesus estaria aqui falando do século 20 e do século 21? Guerras, AIDS, tsunamis, África, eclipses lunares. Você se lembra? Há pouco tempo a lua virou sangue por causa de um eclipse. E naquele dia os profetas de plantão disseram: agora vai. E não foi. Mais uma vez, por quê? Eles não conseguem se render à autoridade da Escritura. Não, Jesus não estava falando do século 20, ele não estava falando do século 21, ele estava falando dos primeiros anos do primeiro século, que certamente levariam, no ano 70, à destruição definitiva de Jerusalém e do templo. É exatamente por isso que no versículo 9 ele fala de falsos alarmes e ele diz: mas o fim não será logo. E a resposta está clara para nós aqui. Que fim é esse? Não é o fim do mundo, é o fim da era judaica, é o fim da antiga aliança, é o fim do templo, o fim dos sacrifícios, o fim daquilo que nunca pôde trazer esperança para o homem. Porque o Messias já veio. O Messias oferecera sacrifício perfeito. E quando ele está na cruz, o véu se rasga. E depois de alguns anos, por volta de 40 anos mais ou menos, não só o véu, mas todo o templo vem abaixo. Exatamente como Jesus, o perfeito profeta, havia profetizado. Se tem uma coisa que Lucas 21 nos ensina nessa noite, meus queridos irmãos, é que a volta de Cristo é eminente. Não há mais nada, nenhum sinal, absolutamente nada que precisa acontecer para que Ele volte. Se essas interpretações erradas continuarem a nos influenciar,
nós jamais perceberemos que a volta de Jesus pode ser daqui a alguns instantes. E como seria glorioso, não é? Estarmos em culto solene a Deus no dia do Senhor e Ele voltando para separar as ovelhas dos bodes. Se nós não vivermos com a volta eminente de Cristo em nossas mentes, em nossos corações, nós continuaremos sendo discípulos fracos, sempre esperando alguma coisa acontecer, sempre temendo coisas que já não devem ser temidas. Meus irmãos, o terceiro alarme falso de Jesus se apresenta agora, de uma forma geral, como uma grande perseguição contra a igreja. Versículos 12 a 19, e aqui eu serei bem breve, até por questão de tempo. Leiam e prestem muita atenção nessas aplicações. Jesus falou do primeiro alarme falso, os falsos profetas, naquela época. Ele falou do segundo alarme falso, aqueles desastres e guerras daquela época. Ele disse: o fim ainda não vai chegar, cuidado. E agora ele ainda diz: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O versículo 12 nos mostra que antes dos falsos mestres, antes das guerras e dos desastres, haveria perseguição da igreja. Leia Atos dos Apóstolos mais uma vez. Primeira grande perseguição, Atos capítulo 4. Paulo e Tiago são rejeitados pela liderança judaica. Atos capítulo 8, Estevão é morto a fio da espada, apedrejado, melhor dizendo. E Atos capítulo 12, Tiago é morto a fio da espada. Atos 12 não é um livro apenas da expansão do Evangelho ou da confirmação das profecias de Jesus, mas é principalmente um livro que fala sobre essa perseguição clara que aquela geração sofreria até o ano 70 depois de Cristo. Nós olhamos para os apóstolos e nós vemos que o único apóstolo vivo depois de 70 era o apóstolo João, exilado em uma ilha em Patmos. Ah, pastor, então o senhor está querendo dizer que a perseguição foi só para aquele momento? Não, meus irmãos, não é isso que eu estou querendo dizer. Da mesma forma, não estou querendo dizer que não há falsos cristos hoje, que não há epidemias hoje, que não há guerras hoje, que não há perseguição hoje. Pelo contrário, essas coisas continuarão acontecendo, porque nós estamos num mundo caído. O que eu estou dizendo é que elas não são sinais da vinda de Cristo. Elas são simplesmente resultado de um mundo que continua odiando a Deus e de uma criação que ainda geme por restauração. Esses sinais, entre aspas, eles continuarão acontecendo o tempo todo. E a volta de Cristo continua sendo iminente, num momento em que certamente eu e você não estaremos esperando. Jesus fala então dessa questão da perseguição, e ele comprova isso tanto no livro de Atos, como também pelo historiador Tácito. Mais uma vez, Tácito escreve: alguns cristãos foram capturados e depois condenados e cruelmente levados à morte com repúdio e
os apóstolos, os discípulos, eles sabiam que quando essas coisas estavam acontecendo, aquela pergunta que eles fizeram a respeito do templo, ela seria respondida logo na vida deles. Eles sabiam que a perseguição, principalmente vinda dos judeus, vinda daqueles que se apegavam aos rituais passados, eles sabiam que aquela perseguição, ela levaria ao último cumprimento desse alarme falso previsto por Jesus. Eles sabiam que o templo logo seria destruído. Mas aqui há uma aplicação maravilhosa para nós ainda. Perseguição, tanto naquela época como nos dias de hoje, sempre é uma oportunidade de testemunho e de defesa da nossa fé. Por favor, abra sua Bíblia em Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. Nós temos aqui Paulo preso, pouco tempo antes de sua morte, de seu martírio. Atos 28. Assim termina o livro de Atos. E não se enganem, não é da vontade de Deus que a minha vida e a sua vida representem para Ele Atos capítulo 29. Há um movimento chamado assim, querendo nos mostrar essas coisas, é um tremendo engano. Atos 28 termina esse livro escrito por Lucas, dizendo o seguinte, nos versículos 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o resumo dos resumos, para dizer que tanto Pedro, como Paulo, como outros desconhecidos nossos, justamente naquele período entre a ascensão de Jesus e o ano 70 depois de Cristo, foram tragicamente martirizados e mortos por causa do seu testemunho e da defesa da sua fé. Se tem alguma coisa que não tem acontecido nos dias de hoje, é justamente essa perseguição, como nos dias de Jesus. Aquela perseguição, sem dúvida alguma, aconteceria, porque foi profetizada por Jesus, mas ele também disse que todos aqueles que querem viver piedosamente nele seriam perseguidos. E nós vimos hoje de manhã no sermão do pastor Breno, que se quisermos viver de fato a nossa identidade pactual, nós sofreremos como Davi sofreu, como Jesus sofreu. Nós olhamos para guerras e dizemos é o fim dos tempos. Nós olhamos para terremotos e tsunamis e dizemos é o sinal dos tempos. Mas quando a perseguição vem, nós geralmente a despistamos como algo não da vontade de Deus. Essa porção da palavra de Deus termina com Jesus dizendo nos versículos 18 e 19: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Para finalizar, Jesus nesses 2 versículos nos fala tanto de uma preservação física quanto uma preservação espiritual. Esses 2 versículos nos fazem a ponte para o que veremos no domingo que vem, se Deus assim permitir. Jesus está aqui falando de falsos alarmes e dizendo o fim ainda não está chegando, mas vai acontecer algumas coisas e aí é o fim. Ele está dizendo aqui então no versículo 18, que da mesma forma que vários morreriam durante esse tempo, quando chegasse aquele momento derradeiro, o fio de cabelo das pessoas seria preservado. E nós olhamos para os anais da história e nós percebemos que mais de 1 milhão de judeus foram mortos naquela terrível chacina realizada pelo Império Romano lá em Jerusalém.
mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Mas não há o relato de qualquer discípulo cristão ter sido destruído naquele momento. Vocês sabem por quê? Porque os discípulos acreditaram na profecia do seu mestre. E eles fugiram. Eles viram os sinais. E eles podiam dizer: o fim está chegando, vamos embora. E ao irem embora, na providência de Deus, eles foram preservados. Mas Jesus também diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Tanto naquele momento, quanto hoje, debaixo de um mundo caído, ou sofrendo consequências previstas pela profecia de Jesus e de outros. A grande lição desse texto é que nós não podemos deixar de perseverar. E não é a nossa perseverança que garante a nossa salvação de jeito nenhum. O que Jesus está ensinando é que os verdadeiros discípulos de Cristo, quer naquela época, quer hoje, perseverarão até o fim, custe o que custar. Tem as suas almas garantidas, e por isso nós lutamos então, para que, sabendo que essas coisas já aconteceram e não vão acontecer mais como sinais, nós aguardamos a vinda de Cristo e oramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não há mais nada que precise acontecer para que o Senhor volte. Por favor, tenha misericórdia de nós. Resgate-nos agora, nesse momento que vem como um ladrão. Nem o filho sabe. Volta, Jesus. É essa a nossa oração. Porque certamente Jesus Cristo, o verdadeiro profeta, não errou quando falou as profecias a respeito de 70 depois de Cristo. E Ele não erra a respeito da sua vinda gloriosa para nos resgatar de uma vez por todas. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Senhor, obrigado. Obrigado porque é a nossa convicção nesta noite de que o Senhor Jesus, Ele jamais erra. De que Ele não foi profeta como nenhum outro. Até João Batista, que Jesus o chama de o maior entre os nascidos de mulher, teve suas dúvidas a respeito da vinda do Messias. Jesus jamais cometeu qualquer equívoco em relação a tudo que falou e a tudo que foi escrito a respeito dele. Nós sabemos que Lucas 21 então nos aponta para essa realidade que já aconteceu lá naqueles dias, nos mostrando então, ó Deus, que o Senhor é justo, que o Senhor trata pecados, que o Senhor julga e destrói não só Nínive e todos os seus inimigos, mas também o teu povo, quando esse povo se mostra como falso pertencedor do pacto. Ó Deus Todo-Poderoso, que nessa noite as nossas mentes comecem a ficar esclarecidas a respeito da verdadeira volta de Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a entender os tempos em que nós vivemos. E principalmente, ó Deus, ajuda-nos a saborear, a experimentar, a ter o privilégio de sermos perseguidos por causa de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, se for de tua vontade, a morrer por causa do Evangelho, porque assim nós saberemos que imediatamente estaremos com Cristo até a sua volta para resgatar os restantes. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus, o verdadeiro profeta, é que nós oramos. Amém. Amém. E abramos nossas Bíblias agora em Lucas capítulo 21. Lucas 21. Eu farei a leitura dos versículos 5 até o versículo 38.
Entretanto, o nosso sermão será apenas dos versículos 7 a 19. Lucas 21, de 5 até o fim do capítulo, versículo 38. Entretanto, o nosso sermão apenas dos versículos 7 a 19. Prestem toda a atenção nessa que é a palavra da salvação. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis como vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço.
pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Vamos orar. Santo Deus, que capítulo maravilhoso, e ao mesmo tempo tão mal interpretado ao longo da história da tua igreja. Se há algo, ó Deus, no meio do teu povo, que nos traz tantas dúvidas, tantas inquietações, é justamente a leitura de Apocalipse, a leitura de profecias apocalípticas como essa, e tantos outros textos que não fazem sentido para nós, porque são ensinados de forma completamente diversa daquilo que o Espírito Santo intentou quando escreveu por meio dos teus santos autores. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante de um capítulo dessa natureza no teu santo Evangelho. Sabemos que o Jesus, Senhor, profeta, mestre, ele não pode errar. Ele jamais errou. Jamais proferiu palavra alguma que não se cumprisse. E é esse o caso, ó Deus, aqui, agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, tira as escamas dos nossos olhos, tira as escamas dos nossos ouvidos, tira as escamas dos nossos corações e mentes. Só a leitura desse texto já traz à nossa memória tantos vícios teológicos de péssimas interpretações. Livra-nos nessa noite de todas essas coisas. E começa, ó Deus, a produzir em nós uma verdadeira visão escatológica, uma verdadeira visão, tanto de coisas que já aconteceram, como de coisas que ainda irão acontecer. Livra-nos, ó Deus, das amarras, das heresias, dos erros, pois assim seremos uma igreja militante e vitoriosa, aguardando com afinco o retorno eminente do Senhor da Glória, que certamente voltará para nos resgatar de uma vez por todas. E para aqueles, ó Deus, que entraram aqui nessa noite e talvez não tenham a menor noção do que significa tudo isso, que o Senhor use a tua verdade, o esclarecimento da tua verdade nessa noite, para produzir neles corações novos, para que eles possam também aguardar com anseio a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele, o verdadeiro profeta, que nós oramos. Amém. Amém. Jesus de Nazaré foi um falso profeta. Como é que você reage a essa informação? Provavelmente você a recebe com um certo calafrio. Quem ousaria dizer tal coisa? É óbvio que isso é uma blasfêmia. Quem disse isso foi Bertrand Russell, um dos ateus, filósofos ateus mais conhecidos de todos os tempos, que escreveu uma obra chamada Por que Eu Não Acredito em Deus. E nós olhamos então para essa blasfêmia de Russell e não entendemos como ele pode chegar a uma conclusão como essa. Infelizmente, quando nós olhamos para a argumentação de Russell e de outros, nós percebemos que várias interpretações acerca desse texto e de outros, feitas por cristãos maduros há tanto tempo, dão margem para que esses ateus e outros anticristos se levantem contra a doutrina de Deus. Como é que
que isso pode ser? Nós olhamos para os falsos profetas, aqueles, por exemplo, que fundaram a seita dos Testemunhos de Jeová, e já erraram tantas vezes a respeito da volta de Cristo. Nós olhamos para a seita do Adventismo do sétimo dia e também para os vários erros que ao longo dos anos eles têm cometido acerca da volta de Cristo. Mas nós olhamos para batistas, presbiterianos, assembleianos, que também já conseguiram dizer a respeito da volta, da data da volta de Jesus, e claramente se equivocaram. Por que tanto problema nessa área? Certamente é porque nós não olhamos para a palavra de Deus como autoritativa. Nós olhamos para a palavra de Deus para que ela se encaixe nas nossas interpretações e não o contrário. Se tem uma coisa que Lucas 21 faz conosco, é nos mostrar que Jesus de Nazaré não foi falso profeta coisa alguma, e que nós precisamos então vencer também as nossas profecias erradas, as nossas interpretações equivocadas, e entender de uma vez por todas o que é que o Espírito Santo quis ensinar nesse texto. Por favor, volte comigo para Lucas capítulo 17. Vocês se lembram desse sermão? Não faz tanto tempo assim. Foi justamente nesse sermão em que nós mostramos a importância de Lucas 21. E pela graça de Deus e da sua providência, hoje estamos aqui dando início a essa série de sermões a respeito desse assunto. Lucas 17, versículo 20, é o primeiro momento aqui no Evangelho de Lucas em que Jesus faz uma profecia definitiva a respeito daquilo que nós conhecemos como o ano 70 depois de Cristo. Lucas 17, 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. E ele começa a mostrar então o que aconteceria naqueles dias específicos, bem próximos daquela geração. Lembrem-se, quem está fazendo a pergunta aqui são os fariseus, e eles estão mais uma vez, não com uma dúvida real, eles querem simplesmente desmascarar ou desmoralizar Jesus Cristo. E Jesus dá a resposta como lidar devido justamente a essa incredulidade dos fariseus. Mas vá agora para Lucas 19. E nós vemos aqui, nos versículos 43 e 44, Jesus tendo entrado em Jerusalém, tendo sido saudado como rei, tendo sido saudado inclusive com o Salmo 118, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ele entra e chora. Ele entende a situação de Jerusalém, ele entende o que está por vir ainda àquela geração, e ele diz, versículos 43 e 44, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E finalmente agora nós voltamos para o capítulo 21. E nós lemos aqui aquela segunda parte do sermão do pastor Breno, quando ele fala sobre a oferta da viúva pobre lá no templo. E ele mostra, além disso, qual era a visão errada, o foco errado que aqueles homens, que aqueles judeus tinham a respeito do templo e da verdadeira religião. Os versículos 5 e 6 dizem, no capítulo 21, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vedes estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.
Meus queridos irmãos, se tem uma coisa que o capítulo 21 de Lucas não trata, é a respeito daquilo que nós conhecemos como a segunda vinda de Cristo. Isso pode soar alarmante aos seus ouvidos. Talvez você, durante a leitura do capítulo 21 de Lucas, tenha mais uma vez se lembrado, talvez, dos momentos em que nós estamos vivendo. Tantos sinais, e as pessoas dizem, é o sinal dos tempos. Tantas coisas acontecendo, e os profetas de plantão dizendo, é agora e nunca chega, é agora e nunca chega. Estamos no século 21. Os sinais acontecendo o tempo todo, segundo essas pessoas, e nunca chega a volta de Cristo. Se tem uma coisa que Lucas 21 não traz, não ensina, é a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo em glória, como nós acabamos de cantar essa noite, dizendo que Ele certamente voltará. Então, o que é que Lucas 21 está dizendo? Por que é que o Espírito Santo deixou isso pela pena de Lucas, sendo na verdade um sermão conhecido como um sermão profético do próprio Senhor Jesus? Lembrem-se, eu acabei de mostrar para vocês que Jesus aponta essa profecia para um momento próximo dele. E porque teoricamente essas coisas não aconteceram como ele previu, vários chegam à conclusão de que ele foi um falso profeta. Antes de entrarmos necessariamente no texto, lembrem-se de duas regras de interpretação bíblica. Primeiro, todo o texto bíblico ele é escrito em primeiro lugar para os ouvintes, para os leitores da época. Pastores presbiterianos já conseguiram enxergar a bomba atômica em Lucas 21. A bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki é sinal de que Jesus está voltando, diriam eles, pregando esse texto. Não estamos falando de testemunhas de Jeová, não estamos falando de adventistas do sétimo dia, estamos falando de pastores presbiterianos que enxergaram a bomba atômica em Lucas 21. Quando o Espírito Santo escreve Lucas 21, especialmente para os ouvintes daquela época, é óbvio que a intenção dele não era falar a respeito da bomba atômica ou de qualquer outro suposto sinal da segunda vinda de Cristo. Como os ouvintes daquela época entenderam essa profecia de Jesus? Esse é o primeiro ponto. E segundo, textos mais claros da Escritura, eles obviamente jogam luz àqueles textos que não são tão claros assim. E aqui, para o nosso auxílio e até para o seu estudo posterior, eu tenho certeza que vocês, como bons bereanos, vão buscar auxílio a respeito dessa interpretação. Leiam Mateus 24, o sermão profético de Jesus, ali, escrito inspiradamente pelo Espírito Santo por Mateus. Aquele texto, sem dúvida alguma, joga muita luz àquilo que nós vamos começar a estudar nessa noite. A profecia é muito longa, nós teremos aí pelo menos mais 2 sermões para tratar desse assunto. Por isso, então, prestem atenção que nos versículos 7 a 19 nós temos Jesus, o verdadeiro profeta, nos mostrando os alarmes falsos que precederiam a destruição de Jerusalém. Lucas 21, de 7 a 19, fala única e exclusivamente a respeito de alarmes falsos que precederiam a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Nada mais, nada menos. Deixe-me provar isso para vocês por meio de 3 alarmes
falsos. O primeiro alarme falso, nós encontramos nos versículos 7 e 8, é o alarme falso dos falsos cristos, ou falsos profetas, alguma coisa nesse sentido. O segundo alarme falso se encontra nos versículos de 9 a 10, perdão, 11, de 9 a 11. E esse segundo alarme falso é o alarme falso das guerras, terremotos, epidemias, ou seja, guerras e desastres. O terceiro alarme falso é a perseguição contra a igreja, dos versículos 12 a 19. Versículos 12 a 19, o terceiro alarme falso, e nós trataremos então agora desses três alarmes falsos que precederiam a destruição de Jerusalém no ano 70. Vejamos então agora qual é a importância desses sinais. Em primeiro lugar, nós começamos a perceber aqui que os próprios discípulos necessitavam daquele esclarecimento, até porque hoje em dia esses sinais continuam sendo usados como alarmes falsos. Quantas vezes você não ouviu alguém dizer: mais uma guerra acontecendo, Jesus vai voltar? Quantas vezes você não ouviu alguém dizendo: mais uma epidemia apareceu, Jesus vai voltar? Quantas vezes você não ouviu: o tsunami arrasou o Japão, Jesus vai voltar? Nós podemos até não dar a data e a hora e o ano em que ele vai voltar, mas nós continuamos olhando para essas coisas e achando: agora vai e nunca vai. Se naquela época os discípulos precisavam desse esclarecimento, quanto mais nós hoje, depois de anos e anos e anos de péssima interpretação escatológica a respeito desses textos e de outros. Vejamos então o primeiro alarme falso, os falsos cristos, versículos 7 e 8, leiamos mais uma vez. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quantas vezes vocês também não ouviram falsos profetas se levantando, homens até se chamando de Cristo, e também tendo então o resultado: Jesus está voltando, é o fim dos tempos, está chegando a hora. Vejam que Jesus está aqui nada mais nada menos respondendo a pergunta a partir da credulidade dos seus discípulos. Foi o próprio Senhor Jesus que contextualizou isso tudo. Ele disse no versículo 6: veja estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos acreditaram naquela profecia. Os discípulos olharam para a palavra de Jesus e creram nele. Por isso perguntaram: ok, Jesus, nós confiamos que o Senhor é um verdadeiro profeta. Quando é que isso vai acontecer? Que sinais nós teremos para saber quando o templo vai ser destruído? Os discípulos não estão perguntando quando Jesus vai voltar definitivamente. Os discípulos não estão perguntando quando será a consumação do século, como eles fazem em Mateus 24, por exemplo. Eles estão perguntando simplesmente isso: quais são os sinais que o Senhor nos dá como um verdadeiro profeta para entendermos quando isso vai acontecer? E Jesus começa então, primeiro, dando como que pré-sinais. Não são ainda os sinais diretamente ligados àquilo. Nós veremos isso, se Deus permitir, domingo que vem. Esses pré-sinais são justamente esses alarmes falsos que eu tenho chamado aqui essa noite como os pontos do nosso sermão.
O versículo 8 nos diz então que alarme falso seria esse. Jesus está dizendo: cuidado, gente, cuidado. Em outras palavras, depois da minha ressurreição e da minha ascensão, muitos vão aparecer dizendo que eles são a minha pessoa. Eles vão dizer: chegou a hora. E a resposta de Cristo é clara: não os sigais. Querem ver como a palavra de Deus nos mostra essa realidade? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículos 33 a 39. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Vejam, irmãos, o parecer de Gamaliel, um fariseu, querendo tomar cuidado para que Pedro e Tiago e os apóstolos não fossem tratados como falsos profetas. Ele dá exemplo de dois que se levantaram exatamente na época em que Jesus previu que eles se levantariam, e levaram muitos consigo, mas depois de morrerem ou serem presos, aquele movimento acabou. Eram falsos cristos, exatamente como Jesus havia previsto. Vejamos outro exemplo, ainda nas Escrituras, Atos capítulo 8, por favor. Atos capítulo 8. Esse é um texto mais conhecido, versículos 9 e 10. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele de grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Jerônimo, o pai da igreja, ele fala que Simão disse: eu sou o verbo de Deus, eu sou o Consolador, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquilo que é de Deus. Mais um exemplo escriturístico de que até em Samaria se levantariam homens dizendo-se o próprio Cristo, ou aquele que vinha da parte de Deus. Mais um exemplo, Atos 13, por favor. Atos 13, a partir do versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Bar-Jesus quer dizer filho de Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Basta-nos ler o livro de Atos
para perceber que Jesus não foi um falso profeta. O que ele disse se cumpriu. E como os